Olá, irmãos. A vida não está fácil para ninguém. Como lidar com esses novos desafios? Com a graça e com a paz de Deus, nós seremos bem-sucedidos e nós vamos sair dessa. A nossa devocional de hoje ela se encontra no livro de Josué, o primeiro capítulo. À medida que nós estivermos refletindo, nós vamos recorrer a alguns versículos. Como lidar com os novos desafios? Uma pandemia, uma demissão, um novo emprego, um casamento, uma enfermidade ou até um luto. Como lidar com esses novos desafios? No ano de 1350 a.C., os hebreus eles estão à margem leste do Rio Jordão. Eles estão aguardando para entrar na terra prometida. É nesse contexto que Moisés veio a morrer. E agora criou-se uma grande expectativa. E agora, o que é que nós vamos fazer? Como que nós vamos tomar posse dessa terra? É nesse contexto que Deus chama Josué e o comissiona para conduzir o povo na entrada da terra prometida. Um grande desafio para Josué. Deus dá 3 ordens para Josué. Se nós aplicarmos à nossa vida essas 3 ordens, com certeza nós também seremos bem-sucedidos diante dos desafios da nossa geração. A primeira ordem que Deus dá para Josué, ela se encontra nos versos 2 e 3. A primeira ordem, disposição. Está escrito: Meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Tomar posse da terra que eu te dou, a terra que eu estou te dando. Para isso era necessário a disposição, porque o texto diz: onde pisar a planta do vosso pé, eu te darei. Então era necessário atitude, eles não podiam ficar parados na margem leste olhando a terra prometida. Era necessário avançar, ir adiante. Disposição era a palavra de ordem para aquele povo. Lembrando que a conquista da terra era um ato humano de ir adiante, mas a vitória, a posse da terra, ela estava fundamentada na promessa de Deus. Era Deus quem daria a terra. Então eles precisavam fazer o que era necessário. A coisa que só Deus pode fazer, mas a coisa que nós temos que fazer. A promessa seria cumprida: a terra eu vou te dar. Mas vocês têm que avançar, entrar e tomar posse. Disposição. A segunda ordem que Deus havia dado para Josué é: tenha coragem. Isso está nos versos 6 e 7. Está escrito: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar aos teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Coragem era necessária para um grande líder, e a coragem é necessária também para que nós venhamos a vencer os desafios que nós temos pela frente. Eles tinham que manter a confiança, eles tinham que crer nas promessas de Deus. Era a crença nas promessas, era a confiança na palavra de Deus que dá coragem para avançar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Então eles tinham que acreditar, a crença que Deus cumpriria a sua promessa, daria a eles a coragem necessária para que eles viessem a avançar. É o que nós precisamos, porque diante dos desafios, a tendência é nós fraquejarmos, é nós vacilarmos e ficarmos temerosos se vamos dar conta ou não. Mas a palavra de ordem é: tenha coragem, seja forte e corajoso. Deus está conosco. Nós precisamos avançar, nós temos que caminhar e ir para frente diante dos desafios que nós temos. E aí vem a terceira ordem, meditação. Está no verso 8. Está escrito: Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo
quanto nele está escrito. Então o Senhor fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Reflita na palavra. Tenha cuidado em cumprir a palavra, segundo tudo quanto nela está escrito. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O sucesso de toda caminhada é resultado da obediência à palavra de Deus. Por sua vez, a desobediência leva à ruína, a desobediência leva ao fracasso. Não ia ser fácil. Josué e o povo, eles tinham pela frente 31 reis que eles teriam que lutar contra eles, até que eles pudessem entrar e tomar posse daquela terra. Dependência completa de Deus. Josué era um grande estrategista. O povo estava confiante, mas a vitória ela vinha de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, o verso 13, ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. O sucesso, a posse daquilo que está diante de nós depende da confiança que nós temos na palavra de Deus. Por isso nós temos que conhecer para praticar. Era exatamente isso que Josué e aquele povo tinham que fazer. Josué se dispôs, ele teve coragem, ele meditou na palavra do Senhor. Depois de 40 anos de perambular pelo deserto, eles chegam a leste do Rio Jordão. 6 anos depois, eles já estavam dentro da terra prometida. Josué, ele recebeu o status de ser o substituto do grande líder Moisés. E ele governou Israel durante 25 anos. Quais são os desafios que você tem pela frente? Como vencê-los? A palavra de ordem para Josué é para você, para mim e para nós nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Tenhamos disposição, tenhamos coragem e não abandonemos a lei do Senhor, porque se nós fizermos isso, nós também seremos bem-sucedidos por onde quer que nós andarmos. Que Deus nos abençoe, que esteja conosco diante desse novo desafio, grande desafio que temos diante de nós. Nos vemos no próximo encontro. Até lá, Deus seja conosco e nos abençoe. Amém.